Já imaginou viver em uma época onde a construção era primitiva, que até para construir um simples monumento poderia ficar naquela mesma construção por muitos anos ou até mesmo décadas? Hoje no canal Planeta Bizarro, venho lhe mostrar as 7 maravilhas do mundo antigo. Se gostar do conteúdo, peço que deixe seu like, sua inscrição e comente para nós com qual construção você ficou mais curioso. Vamos lá! Número 7. Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes, uma estátua do deus grego Hélio, foi construído em Rhodes para celebrar um triunfo militar. Com 32 metros de altura, a estátua ficava no mar e representava o deus do sol, segurando uma tocha voltado para o porto de Rhodes. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C., e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito que eles haviam ofendido o Hélio. Os pedaços gigantes da construção permaneceram no local por mais de 800 anos, quando invasores no século VII venderam os destroços. Número 6. Farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria era complicado devido às águas rasas e às rochas. O próspero porto mediterrâneo na costa do Egito, fundado por Alexandre o Grande em 331 a.C., precisava de solução urgente e a resposta chegou na forma de uma imponente torre de sinalização e luminosa construída na ilha vizinha de Paros, daí o nome de Faraó. Acreditava que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que tornava a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da grande pirâmide de Gizé. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos, conseguiu sobreviver a vários abalos, que no entanto o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. Contudo, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Paros em 1994, que alegaram fazer parte da antiga estrutura. Número 5. Templo de Ártemis. Voltando para a Grécia, iremos falar sobre o Templo de Ártemis. Fora o Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso, disse o Antipatro de Sindro. Em tributo ao Templo de Ártemis, o poeta grego foi um dos principais responsáveis por elencar as maravilhas do mundo antigo. O templo, construído em mármore, era considerado um dos mais belos do mundo. À época, dentre cerca de 30 santuários construídos pelos gregos para honrar a Ártemis, a deusa da caça, da vida selvagem e do nascimento. Tinha 91 metros de comprimento por 45 metros de largura. A maravilha foi destruída repetidas vezes por uma inundação no século VII a.C. e em 356 a.C. por um incendiário chamado Herostratus, que queria alcançar a fama de qualquer custo, e por uma invasão dos Godôs, tribo germânica no século III. Número 4. Mausoléu de Halicarnasso. Ao longo da vida, o poderoso governante persa Mausoleo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemisia em Halicarnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-la de belezas, estátuas e templos de mármore. Após a morte de Mausoleo, Artemisia construiu um túmulo imponente projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Fítios. O mausoléu de Halicarnasso tinha 3 níveis, combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. Feita de mármore branca, a estrutura ficava uma colina com vista panorâmica para a cidade construída por Mausoleo. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausoleo, que a palavra mausoléu deriva de seu nome. O mausoléu não sobreviveu sucessivos abalos sísmicos durante a Idade Média e foi destruído. As ruínas dessa cidade ainda podem ser encontradas em Bodrum, na Turquia. Número 3. Jardins suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os jardins suspensos da Babilônia. Isso pois não existem evidências conclusivas de que realmente tenham existido. Caso seja real, apresentava um nível de engenharia muito à frente do seu tempo.
Manter um jardim exuberante e vivo no deserto, que hoje é o Iraque, teria sido uma grande façanha. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os jardins suspensos em 600 a.C. para confortar sua nostálgica esposa, que sentia falta da vegetação de sua terra natal. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações, que trazia água do reino de Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins, dizendo que os aquedutos contêm a água que corre de lugares mais altos, permitindo que na parte do fluxo desça encosta abaixo, enquanto força a outra parte de cima correndo para trás por meio de um parafuso. Supõe-se ainda que os jardins suspensos existiram, mas não na Babilônia. Stephanie Daly, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei Assírio Senaqueribe para o seu palácio em Nínive, a 480 km ao norte. Número 2. Estátua de Zeus. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente, sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita, e um centro com uma águia na outra ponta. Durante 8 séculos, as pessoas vigiavam para a Olímpia apenas para ver as estátuas de 12 metros de altura. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levar a estátua para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem, a estátua de Zeus acabou se perdendo. Número 1. A Grande Pirâmide de Gizé. A única maravilha do mundo antigo sobrevivente ao tempo segue de pé no norte do Egito. Construída por volta de 2500 a.C. como tumba do faraó Quéops da quarta dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. Com 146,5 metros, ela era considerada a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até no século XVI, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Estimativas recentes apontam que a construção da pirâmide durou 14 anos, quando 2,3 milhões de blocos de pedra foram levadas até o local. Já pensou se todos esses lugares ainda estivessem de pé? Com exceção da pirâmide de Gizé, qual seria o lugar que você visitaria? Me conte nos comentários. Vou deixar um grande abraço e até a próxima!